Quando falamos de alguém rico, que imagem vem à sua cabeça? É bem provável que seja alguém que tem um padrão de vida bastante elevado, que mora numa mansão, anda em um carro importado e frequenta lugares que só quem tem muito dinheiro consegue frequentar. Em outras palavras, uma vida de luxo. Eu também já pensei assim, mas conforme eu fui estudando sobre o mundo das finanças, eu percebi que essa visão não só é equivocada, como ela faz com que muitas pessoas nunca atinjam a riqueza de verdade. E nesse vídeo eu vou compartilhar com você a minha visão sobre riqueza e como uma pequena mudança de perspectiva pode te aproximar mais do objetivo de se tornar alguém bem-sucedido financeiramente. Então já deixe o seu like, inscreva-se no canal e vamos juntos rumo à independência financeira. A perspectiva de riqueza é subjetiva e pode variar de pessoa para pessoa. O que uma pessoa considera riqueza em termos financeiros, outra pode não considerar. Então, em termos materiais, é bem difícil chegar a um consenso. Mas a riqueza é formada também por bens imateriais. E é justamente nesse ponto que a maioria das pessoas concordam que a liberdade é uma das características de alguém realmente rico. Em um dos vídeos que eu postei anteriormente aqui no canal, logo no início, por meio de uma metáfora, eu pergunto ao espectador se ele preferia ter uma vida cheia de luxo, porém ter que continuar trabalhando, ou se preferia manter o padrão de vida atual e não precisar mais trabalhar, ou trabalhar por opção com algo que goste. E a quantidade de comentários falando que preferia ter uma vida simples e trabalhar por opção ganhou de forma disparada. Eu diria que 95% das pessoas escolheram a segunda opção. E com o resultado desse pequeno experimento, fica o questionamento. Se as pessoas gostariam de ter liberdade sobre o seu próprio tempo, ao invés de ter uma vida cara, por que continuam seguindo para o lado oposto? Bom, segundo o autor do livro A Casa Minimalista, tem 7 pontos que podem explicar esse comportamento. E o primeiro passo para solucionar esses problemas é termos consciência dele. As pessoas possuem mais coisas do que precisam, e algumas pessoas podem culpar as propagandas, os anunciantes, as grandes corporações ou o capitalismo. Mas isso é apenas metade da resposta. Nenhum profissional de marketing tem o poder de preencher um formulário de compra ou clicar no botão de adicionar ao carrinho. A decisão final é sempre nossa. Isso acontece porque acreditamos que as posses nos darão segurança, teto, roupas, transportes confiáveis. Então, nossa lógica é a seguinte: o excesso certamente resultará em ainda mais proteção. Mas, depois de atender às nossas necessidades mais básicas, a segurança real derivada do consumo é muito menos estável do que acreditamos. Segundo, nós achamos que as coisas nos deixarão felizes. Ninguém jamais admitiria que busca a felicidade em posses materiais. Apenas vivemos dessa forma. Como resultado, procuramos casas maiores, carros mais rápidos, tecnologia mais recente e a moda do momento. E esperamos ser mais felizes por causa disso. Infelizmente, a satisfação real, derivada do excesso de bens materiais, é, na melhor das hipóteses, temporal. 3. Somos mais suscetíveis à publicidade do que acreditamos. Alguns estudos indicam que vemos 5.000 anúncios todos os dias, e todos eles contam a mesma história. A sua vida será melhor se você comprar o produto anunciado. Nós ouvimos essa mensagem tantas vezes e de tantos ângulos diferentes que começamos a acreditar nela. 4. Esperamos impressionar outras pessoas. O consumo em forma de ostentação é uma expressão inventada anos atrás, mas nunca significou tanto. Uma vez que todas as nossas necessidades básicas tenham sido atendidas, consumir se tornou algo mais do que necessário. Infelizmente, muitas vezes isso vira uma oportunidade para mostrar nossa riqueza, importância e sucesso financeiro para o mundo. 5. Temos inveja das pessoas que possuem mais. A comparação parece ser o estado natural da humanidade. Notamos o que as outras pessoas têm, usam e dirigem. E muitas vezes compramos coisas das quais não precisamos porque pessoas do nosso ciclo de amizade fizeram o mesmo. 6. Tentamos compensar as nossas limitações. Erroneamente procuramos confiar nas roupas que vestimos ou no carro que dirigimos. Procuramos nos recuperar das perdas, da solidão ou do sofrimento comprando itens desnecessários. Tentamos satisfazer o nosso descontentamento com coisas materiais, mas isso nunca será suficiente para compensar as nossas limitações.
7. Somos mais egoístas do que admitimos. Pode ser difícil admitir que o espírito humano está voltado para o egoísmo e ganância, mas a história é implacável. Procuramos aumentar o tamanho do nosso reino pessoal com o acúmulo de bens. Esses comportamentos estão tão enraizados que é bem comum as pessoas que não costumam gastar dinheiro de maneira supérflua serem julgadas como mão de vaca ou alguém que não aproveita a vida. Porém, como eu falei no início do vídeo, a maioria das pessoas concordam que a melhor forma de aproveitar a vida é termos tempo livre para desfrutar das coisas que gostamos de fazer. Mas ao mesmo tempo, a maioria das pessoas seguem para o caminho oposto. Cara, mas o pobre só consegue as coisas se financiar. São pensamentos assim que perpetuam as pessoas na pobreza. Como eu sempre gosto de fazer, eu vou criar 2 personagens fictícios para facilitar o entendimento. Carlos e Luiz são amigos e acabaram de conseguir o primeiro emprego. Eles trabalham na mesma empresa e recebem o mesmo salário. Assim como todo mundo que começa a trabalhar e ganhar seu próprio dinheiro, eles já fazem planos de como vão utilizar. Como Carlos já tem um certo conhecimento sobre finanças, ele decidiu começar a poupar parte do seu salário, pois em breve ele pretende comprar uma moto para ter mais agilidade quando quiser ir a algum lugar. Já Luiz gosta de aproveitar a vida. Então, de cara, já fez um financiamento e tirou sua moto 0 km. Deu R$2.000 de entrada e financiou o restante em 36 vezes de R$ 737. E a moto, que à vista sairia por R$ 19.134, ficou por R$ 28.544. Enquanto isso, Carlos também aportou R$ 2.000 e investe mensalmente R$ 737 para futuramente comprar a moto à vista. Após 2 anos, ele conseguiu juntar. Vamos imaginar que a moto, ao invés de custar R$ 19.100, está custando R$ 21.100. Agora Carlos tem sua moto quitada, porém, ele continuou investindo. 1 ano depois, Luiz conseguiu quitar a sua moto, e agora já planeja comprar uma moto de maior cilindrada. Dessa vez, ele escolheu a Honda XRE 300. À vista sairia por R$ 28.290. Mas novamente ele optou por financiar. Então ele deu a sua antiga moto de entrada no valor de R$ 10.000 e financiou o restante em 48 vezes de R$ 900. E no final a moto ficou por R$ 53.213. Se levarmos em conta o valor cheio que ele pagou na outra moto, esse valor subiria para R$ 71.758. Luiz vai passar mais 4 anos com cerca de R$ 1.000 do seu orçamento comprometidos por seu transporte. Caso aconteça algum imprevisto, ele terá que atrasar as parcelas ou repassar para outra pessoa assumir a dívida e ficar com a moto. Enquanto isso, Carlos segue firme com a sua moto já quitada e seus investimentos. Agora, ao final dos 4 anos, vamos ver como está a situação dos dois. Carlos tem a sua moto com 5 anos de uso avaliada em R$ 12.986 e R$ 43.994 investidos, totalizando R$ 57.000 de patrimônio. Além disso, esse valor investido, rendendo cerca de 1% ao mês, gera uma renda passiva de pouco mais de R$ 400. E hoje, Carlos tem a liberdade para, por exemplo, manter os custos de sua moto apenas com esse valor. Ou, caso opte por trocar o transporte, pagar à vista ou manter-se investindo e crescer ainda mais o seu patrimônio. Luiz, após os 4 anos, conseguiu finalmente quitar o financiamento da sua moto, agora avaliada em cerca de R$ 20.730. É tudo o que ele tem. Além disso, a moto gera um custo que ele mantém tirando da própria renda. E caso opte por trocar de transporte, terá que financiar novamente. Esse foi apenas um exemplo para simular uma situação que é bem comum no dia a dia. Para quem olha de fora, Luiz é mais bem-sucedido que Carlos. Porém, Carlos está focado em construir um patrimônio que em alguns anos pode lhe render um valor que cobrirá metade ou até 100% dos seus custos. E aí ele poderá se dar ao luxo de reduzir a sua carga horária de trabalho ou até mesmo parar completamente de trabalhar. Lembrando que não tem problema algum comprar o que temos vontade. Mas como vimos nesse exemplo, se tivermos um pouco de paciência, podemos comprar tudo o que temos vontade sem ter que se matar de trabalhar. E se você também tem vontade de investir para no futuro poder se aposentar e viver de renda, ou pelo menos ter mais liberdade, eu vou te indicar esse vídeo que está aparecendo na sua tela. Clica aí que eu te vejo lá em poucos segundos.